Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para fazer uma live junto com o colega, o Alex. O Alex que trabalha com a reprogramação biológica junto com o Maurício Mohamed, Grupo Valente ali de Cascavel. É uma honra estar aí, estar participando com ele. Uma pessoa que tivemos um contato no Congresso das Leis Biológicas. Ele é um professor que já vem um bom tempo trabalhando, né, com a questão dos cursos junto com o Dr. Maurício. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema sobre ancestrais, né, o que a linha de cada crença, né, em cima de cada momento que nós estamos passando e que nós já passamos, a relação que nós temos com o nosso passado, com a nossa linhagem familiar. Né? O pessoal que está entrando, muito obrigado aí pela presença. Colegas de profissão, doutora Fabiola, Ângela, boa tarde. A Fabiola que vem já acompanhando há muito tempo, a Ângela também, demais. Muito obrigado aí pela presença. A Jaque, grande amiga nossa aí já há tempos. Dorf, que prazer aí. Rodolfo hoje fez uma live com o Dr. Rodrigo, muito boa. Aliás, veio uma trajetória muito importante sobre a microfisioterapia. Parabéns aí, Rodolfo. Mais uma vez aí, gratidão pelo trabalho de vocês. Douglas e Carlos de Primavera. Enfim, vamos esperar um pouquinho que o Alex já está para entrar e falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Dr. Mohamed. Vamos ver se a gente aparece aí, Douglas. Com certeza, se Deus quiser. Opa! Estamos aqui com o Dr. Alex, que acabou de entrar, o primo. Valeu aí pela presença. E aí, estamos com o nosso mestre. E aí, Luciano? Tudo bom, Alex? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tô meio Primeiramente, amarelo aqui, é por causa da luz, viu? eu tô ainda nesse sistema de luzes, sabe? Tô tentando Sim, ainda entrar sim. nesse clima aí, mas e aí é aquela coisa, né? A gente teve que no fim se reinventar porque aquele tal do tripé desmontou agora, Sim. né? Nada. Ah, Aí eu falei assim, você quer saber? Vamos pro natural, já que a gente vai falar do natural, do que é sim, a sim. essência, né? Então vamos pela essência. Live de domingo não pode ser com essa produção toda, não, né, Lu? Não, 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 não. Como eu estava dizendo, né, Alex, um pouquinho sobre você, né? A maioria do pessoal já me conhece. Falei um pouquinho já do seu trabalho, mas eu vou deixar à vontade você falar um pouquinho aí da sua grande trajetória, né? Antes eu queria aqui, né, novamente agradecer aceitar, né, do convite, né? Sim. Porque para mim é uma honra estar compartilhando com uma pessoa que realmente a gente tem aí uma admiração, um respeito, não só como profissional, mas principalmente parte humana, né? Ah, que legal, Lu. Agradeço as palavras e é recíproca aí a receptividade para com a sua pessoa, como nós conversamos aí anteriormente. Eu acho que a gente se conhece há mais tempo do que a gente sabe, né? É bem isso. Aquele encontro lá no Congresso das Leis Biológicas, lá em Foz do Iguaçu, foi só um marco para que a gente estivesse ali se encontrando, vamos dizer assim, fisicamente. Fisicamente, isso mesmo. Mas a sensação, né, de bem-estar na sua presença também foi muito bacana. Obrigado. E eu que agradeço o convite e essas suas palavras só fortalecem aquilo que a gente está tentando fazer um pouquinho nesse mundo aí para ajudar as pessoas, né? Sim, sim. Mas vamos lá, Lu. Lu, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Ainda trabalho
usando essa base. Eu acho que a gente não pode hoje negar nada, né, Sim, excluir nada e nunca. muito menos se intitular alguma coisa totalmente fechada, né? Sim, Mas há um bom tempo eu conheço o Rodolfo que está aí, né? Agora estou vendo aqui que entrou, né, a Cecília Moreira que acompanha a gente, vai entrar um pessoal também da minha turma que acompanha as lives. Mas eu sou fisioterapeuta e eu conheço essa parte dessa relação, não só hoje que a gente vai falar, né, dos antepassados, mas emocional, já há um bom tempo. Porém, eu demorei um pouco para entrar de cabeça nisso. Fazia todo sentido, né, aquilo que estava sendo passado para mim, mas demorou um pouco para eu, por vários motivos dentro da minha vida, para eu conseguir permitir, né, e hoje atuar basicamente com isso dentro da minha vida. Então, hoje eu uhum, sou professor licenciado de reprogramação biológica, como você escreveu ali, junto com o nosso mestre Maurício Morrale Valente, né, que leva a Valente Cursos aí à frente. Também fiz formação em hipnose terapêutica para somar, né, a esse sim. processo de trabalho, uma ferramenta diferenciada dentro de tudo isso. E então hoje atendo e vivo diretamente dessas relações ao qual a gente vai falar, dessas conexões Maravilha. entre o hoje e o passado para que a gente faça um futuro melhor. É bem isso. Bom, eu vou dar uma puxadinha aqui. Sim. Pessoal, por nada, a gente vê por acaso, mas numa conversa bem franca com o Alex, né, nós começamos num assunto pelo que todos nós estamos vivenciando. Não tem como deixar de lado, obviamente, todos esses momentos econômicos, todas essas readaptações. E uma coisa que eu vejo assim que talvez seja obviamente cultural, né? Não somente aqui, mas com muitas pessoas, o negativo acaba sobressaindo, né? Então as pessoas acabam não entendendo essa readaptação, né? O que que essa readaptação ela quer nos dizer, né? E muitas pessoas elas esquecem que sempre tem um lado bom, né? E quando a gente fala do lado bom, né, Alex, por Sim. exemplo, as crianças em casa estando acompanhando e essa tal da quarentena, e aí você tem que ser para trabalhar, você tem que dar um jeitinho aqui e ali, né? Bom, enfim, todo esse parâmetro, esse cenário que muitos colegas já vêm aí fazendo várias lives, instruindo, ajudando, né? Como o Rodolfo aqui, ele vem com um programa legal com o Rodrigo Rabutini, enfim, vários colegas, você, por exemplo, né, o Ivan, vários. Hoje, eu não só por eu ser oriental, né, Sim. mas eu busquei, de uma certa forma objetiva, até conversar com você, né, dentro de todo o seu parâmetro na reprogramação biológica, a questão do ancestral, né? Então, por exemplo, por que eu citei essa questão do momento, né? Lá atrás, há muitos anos não, né? Faz uns 22 anos, quando eu ainda estava estudando, comecei no Japão e depois fui para a China. Numa grande dificuldade emocional que eu tive, né? Eu tive, por exemplo, uma senhora do nada, né? No tempo que me chegou e conversamos ali, aquela coisa de cultura, né? Porque era final do ano, então você querendo ficar com a família, mais um Natal que não estava presente e assim por diante. Uhum. E então vivendo aquela nostalgia, né? Aquele negócio, vendo só o lado ruim, né? Eu tô aqui, Sim. mas eu tô aqui para aprender, né? Não tô aqui à toa também. E aí ela me deu uma moeda, né? E justamente essa moeda é o quê? Ver os dois lados, né? E aí foi quando eu fui entender esse lado, do outro lado do negativo, da tristeza, o lado bom. E Sim. aí eu estava justamente onde? Nas minhas raízes. E onde eu fui buscar.
Então a palavra, a convivência do que foram, né, que são os por exemplo, meus parentescos, a raiz mesmo, então isso me fortaleceu muito. E aí isso a gente começa a extrair para o nosso dia a dia, Sim. né? Então, assim, é lógico que não são todos que acabam tendo, né, esse contato direto, mas eu acho que nós podemos sim chegar nesse parâmetro, né, Alex? Até né, Sem dúvida. eu gostaria um pouquinho da sua ajuda, né, para o pessoal entender essa questão do ancestral, né? O que nós temos que ligar justamente do que foi, né, e do que nós estamos vivenciando hoje, né? Porque Sem é muito dúvida. comum a gente escutar muitas vezes a pessoa da terceira idade, porque antigamente era melhor, né? Então a vida era melhor, aqui não sei o quê, mas não são todos que falam isso. Ainda tem pessoas que têm projeções para o amanhã, né? Não se Sim. entregaram, né? Então assim, por que que a sabedoria dos mais antigos sempre prevalece nos países asiáticos? Isso não só pela maturidade, porque eles têm obviamente uma visão mais além do que lutar não, para comparar justamente o antigo com o novo, né? Por exemplo, o que nós estamos vivendo Sim. hoje, né? Sim. Então Então, vamos lá, Lu. Você falou de um ponto que é bem interessante. Todo esse momento que nós estamos passando, ele vai influenciar do micro para o macro, né? Cada um vai ter uma experiência individual e sensações e emoções individuais. Isso a gente poderia considerar um micro, aquilo que está uhum, perto de você, né? E se a gente for expandindo isso para uma região, uma nação e um planeta, a gente vai olhar para esse macro, o que todos nós, né, estamos vivendo com esse tipo de momento agora, que de alguma forma se repete, né, Lu? sim, Não é sim, sim, exatamente a mesma coisa, mas ele tem características muito parecidas com outros momentos que a humanidade já passou. sim, sim, sim. Agora, outra coisa que você colocou muito importante aí, o que chama atenção muitas vezes é a dor, é aquilo que perturba, é aquilo que ficou mais marcado como algo que a gente acabou tendo a interpretação do negativo. Mas essa dor, e aí eu vou falar um pouco da visão a qual eu trabalho, que a reprogramação traz, né? Da biologia familiar, ela inevitavelmente faz você ter que olhar para algo que talvez não estava dando certo. Talvez poderia Uhum, ser diferente e melhor, né? Mas que lá atrás aconteceu, marcou, gerou dor e hoje talvez continue com as mesmas sensações. uhum, Então, esse momento é muito importante que a gente faça essa separação, mas ao mesmo tempo se una com tudo isso. Porque a ideia é justamente separar os momentos, mas se unir com a continuidade que é a vida. Eu separei, por exemplo, marquei aqui até para colocar para você. A gente colocou o tema da live lá, os seus ancestrais te ajudam, né? Aí eu coloquei mais duas perguntas. Você ajuda os seus ancestrais? E mais uma, a primeira, mais uma completando essas duas perguntas. Você ajuda os seus descendentes? E aí, para ficar mais claro esse papo que a gente está começando aqui, eu coloco assim: sim, a gente ajuda os nossos ancestrais, né? Porque de alguma forma nós somos resultado daquele passado. Se hoje a gente está aqui, né? Isso é resultado de tudo aquilo que eles passaram e experienciaram para chegar até nesse momento. Sim, né? A gente pode perceber que além desse processo, somos nós que fazemos esse hoje acontecer, para que lá para o futuro a gente possa inspirar os nossos descendentes a tomar também caminhos diferentes. Isso não se separa, isso é tudo junto. Não existe tempo nessa história. Algo que aconteceu lá para trás e foi importante está presente no hoje, naquilo que você recebeu, mas com o poder de você transformar isso em algo diferente, não para julgar, mas uhum, de alguma forma para poder transformar isso em algo que eles não conseguiram fazer, mas ao mesmo tempo pegando toda a experiência disso, uhum, né?
que para cada geração, para cada povo tem uma idade, tem uma intensidade, e aí fazendo com que os nossos descendentes possam receber todo esse tipo de processo. Então, assim, resumindo esse início aqui, para mim não há separação clara. Há, assim, Uhum. há um momento onde a gente tem que ser capaz de receber tudo aquilo que a gente recebeu, né, dessa ancestralidade fantástica, né, Uhum. fazer algo para melhorar isso e inspirar para que os outros continuem, porque só assim que a gente vai dar continuidade ao que foi começado. Senão, vai parar aqui. Senão Uhum. a situação não continua. Então, esse momento onde a gente vive e sente, conectado com aquilo que foi vivido lá atrás, tem que ser observado de forma diferente. Opa, sentir o que é de agora, qual é a intensidade que lá atrás foi vivida, para que isso seja Uhum. extremamente marcante comigo. E aí, a partir daí, a gente começar, no hoje, tomar consciência de fazer um pouco diferente, né? Aquela até tem um filme bem inspirador aí, que é um filme do agora fugiu do Smith, né, sobre o filho dele que vendia aquela máquina de Ah, sim, fazer exame, né? Agora, Em Busca da enfim, Felicidade. em busca da felicidade, né? Sim, E sim. ali naquela hora que estava jogando basquete, o filho, ele chegou para conversar com o filho dele e deu uma chamada nele assim em questão sobre o filho sempre, os nossos filhos falam, nossa pai, eu quero ser igual a você, né? Quero fazer igual a você. Não, não é fazer igual eu ser como eu. Você tem que buscar ser melhor do que eu, né? E muitas vezes, até essa colocação é muito importante, porque o primeiro que o japonês ele quase não fala, né? Ele observa muito, né? Então, meu pai, ele sempre dizia assim que, por exemplo, eles nunca apanharam né, em questão. Não quer dizer que eles nunca aprontaram, mas eles nunca apanharam, Sim. né? E o fato de não apanhar não justifica também que eles não levaram bronca, mas era o olhar. O olhar era tudo, né? Não só os meus, mas como eu acho que muita gente aí passou por isso em família. Então, aquela questão de descendência, né, do que eles sempre, o meu bisavô, o meu avô lá do Japão, que eram, no exército eles eram médicos e assim foi, sempre cuidando e sempre foi aquela questão de, quando eu busquei, né, entender essa questão da minha árvore biológica, por exemplo, sempre está correlacionado com o doar e ajudar, né? Até eu entender, né, na minha pessoa, por que eu não sabia dizer tanto o não, né? Bom, resumindo, eu vejo assim que muitas vezes a cultura oriental ela tenta manter, mas ela sempre preserva assim, né? É bem isso que você disse. Conforme a gente tem essa sincronia do movimento, como eu sempre dou o exemplo do Yin Yang, que sempre está em movimento, nós vamos se adaptando conforme nós estamos vivenciando hoje, né? Porque, lógico, o que eles viveram lá atrás não é como hoje, então essa adaptação faz com que você seja melhor, né? E eu acho que essa é uma luta que muitas pessoas às vezes tentam e não conseguem, ou até mesmo aqueles pacientes que chegam até nós e ficam acomodados, né? Falam que a vida não muda, né? Sim. Por que não muda, né? Então, será que não falta você ter esse olhar justamente do que foi, do que nós somos hoje, né? Então, eu acho muito importante Mas essa parte, né? se cortando um pouquinho, mas esse ser melhor, muitas vezes é interpretado de forma errônea pelas pessoas, de julgar aquilo que foi feito de forma negativa, o sentido de forma Sim, negativa. sim. E por isso que a gente acaba se afastando dos ancestrais. A gente que eu falo, né? Os pacientes que chegam até a gente hoje, que a gente entendendo esse processo todo, mas as pessoas acabam se afastando por causa das dores. E aí É, o ser melhor é eu fazer diferente porque você fez errado. E aí isso dá uma sensação tão difícil de você não mais pertencer a esse grupo, que inevitavelmente você vai voltar para o padrão e continuar dentro dos mesmos processos.
Então, não, é quase a mesma coisa, mas tem que ter aquele detalhe de que, não, eu entendo agora, talvez, aquilo que você não conseguiu fazer, Uhum, papai, antepassado, tal, porque esse era o mundo que você vivia. Essa era a uhum, maneira que você sabia, que você sentia e que daquela maneira, né, é o sapato que você vestia. sim. Mas a intenção, ela não era ruim. E você falou aí na sua frase, eu acompanhei um pouco da, dessa questão oriental, porque eu tenho um tio, por parte de pai, que é casado com uma japonesa e os pais dela já estavam aqui no Brasil também, então tinha um pouquinho de contato com eles. Mas a sensação que dava é que existia um respeito muito grande. Mas parecia, e eu vou falar por mim de fora, Sim, que sim, a sim. demonstração do amor era mais difícil. Hum, E aí, quando você briga, né, com a sensação de que eu tenho que ter só o respeito, mas eu não consigo sentir esse acolhimento, talvez vinha essa interpretação de, eu não vou ser igual, porque ele foi ruim. Eu não vou ser igual porque ele me fez sentir dor. Mas o uhum, fazer sentir dor não quer dizer que a intenção dele era ruim, mas era a sim. maneira que ele sabia fazer para te proteger, para te guiar, para te inspirar, mas é pelo que ele aprendeu, como ele aprendeu. Mas a sensação nossa, e aí vamos para o biológico, né? Sim, sim, Daquilo que a sim. gente fala, né? A sensação nossa é muito mais forte do que o raciocínio, porque ela tem uma ligação com a sobrevivência. Tudo aquilo que nos ameaça, que nos faz sentir mal, eu quero de alguma forma me afastar, eu quero me proteger, eu quero Uhum. brigar, né? Enquanto eu não consigo fazer esse entendimento, e eu acho que uma das principais situações dessa dificuldade da ligação do ontem com o hoje para que amanhã seja maior, inicialmente foi por isso, né? Foi por essas sensações que nós vivemos, né? Então o seu É, pai talvez falava faz porque é assim e eu sou seu pai. Porque ele não uhum, conseguia explicar de uma maneira lúdica, uma maneira uhum. didática, como, né, o porquê que ele estava querendo fazer isso. Sim, sim, Mas de sim. alguma forma, o que ele queria com você era o seu melhor, É. né? Não, mas é bem. Isso é fato, né, Alex? A gente muitas vezes, não só por nós, mas até pelos colegas, né? Mas meu pai mesmo ou meu avô nunca chegaram, me deram um abraço, essa Sim. questão, né, do próprio amor mesmo, né? Então, por exemplo, você até chegava a ter uma grande conquista profissional, uma luta, passava no vestibular e tal, era tipo, literalmente era você fez por obrigação, né? Não Então, fez nada nossa, mais é do que por que obrigação, né? aí você vê as famílias alheias, que aí até uma presenteando e tudo mais. E isso, eu atendi muitas pessoas que chegaram justamente com esse sentimento de exclusão, Sim. né? Então a gente acaba, o ser humano cria esse sentimento de exclusão, né? Esse contraste, né? Então, realmente é muito forte. O que eu posso te passar, por exemplo, como porquê, né, nessa questão da nossa cultura, né, primeiro que existe, né, depois até tem uma colega que ela fez pós-doutorado aqui na UEL sobre a cultura japonesa. O Sim. amor, aquela coisa de transmitir o calor humano, até que teve e tem, né? Só que a hierarquia, justamente o respeito, como você disse, era muito maior. Então ele tinha aquele olhar de poder fazer algo, mas ele não poderia, porque ele só tinha que abaixar a cabeça, né? Até a questão que eu tinha dito na live que você fez sobre a submissão. Por quê? Ela até deu uma explicação assim pelos estudos dela, por exemplo, por que, que o comprimento do japonês é se curvar, né? Sempre tem o fato de se curvar. Aí você já pega, opa, será que o curvar já não vem numa submissão antiga, né? Não por submissão, mas pelo respeito e até mesmo pela hierarquia, isso que a gente está falando, né? Sim. E aí você vai juntando um quebra-cabeça, né? E
primeiro que você pega a parte biomecânica, japonês é o que mais tem dor cervical. O japonês é o que tem mais lordose, né? Os mais antigos, não só pela Sim. plantação de arroz e assim por diante. Então, essa questão de expor, né, o amor ou até mesmo os sentimentos foram muito reprimidos, né? Sim. Eu, por exemplo, ser da terceira geração, eu ainda, não vou mentir para você, que eu carrego ainda, eu venho trabalhando, né? Sim. Mas eu pego, por exemplo, o meu pai era extremamente mais retraído e meu avô muito mais. Então, Olha por que que coisa. que eu falo retraído? Porque parece que é tão simples, jorra para fora as emoções, mas eles não, eles guardavam. E aí, justamente Mas quando quais foram nós... as conquistas, Lu, que eles conseguiram, tal, ou que foram necessárias para que eles conseguissem algumas conquistas, utilizando, eu vou usar esse nome, desta Aham. estratégia? Porque, De... né, Sim. você imagine, isso a gente sempre dá aqui de exemplo no país, né, se comparando ao Japão, né? Imagine a desorganização, né, que tem um sistema que não respeita um processo de hierarquia. Sim, sim. E aí, se você olhar para onde chegou o Japão, através da organização que veio através também dessa hierarquia, isso de Uhum. alguma forma foi uma estratégia que gerou uma série de conquistas. Sim. E aí é que as pessoas às vezes não lembram disso, né? Ó, isso gerou. Só que também tiveram uma série de dificuldades, igual você falou. Para que Tu... isso acontecesse, eu tinha que segurar os meus sentimentos, eu tinha que Sim, abaixar a sim. cabeça, né? E tá bom, então se é assim, eu abaixo a cabeça e você Uhum. faz do jeito que você está falando, já que você está num papel superior ao meu. E se eu quiser fazer diferente, eu não tenho que desrespeitar. Aí já vou para hoje, né? Sim, Mas, ó, sim. então eu vou sair e fazer o meu papel dessa maneira, mas respeitando que você faça assim. Só que esse entendimento a gente só tem agora, né, Lu? Não, é bem isso, né? Agora que fica mais, dá um clarão, né, Alex? Sim. Porque realmente, em cima das conquistas, a gente vê, falando do meu pai, né? Tá já fazendo um breve comentário, conversando Sim. com o Alex, que a família dele lá de Ilha Solteira, e eu tenho parente lá, e aquela coisa que o universo conspirou, por isso que nós estamos hoje aqui. E tem Estamos muitas juntos. coisas a fazer aí. Mas ele praticamente foi um dos poucos irmãos que tiveram condição de estudar, né? Então ele teve que carregar a família, teve que, né, de uma forma assim, das conquistas, até mesmo para colocar o Luciano lá na linha de frente para estudar, não foi fácil. Então, obviamente, agora aonde que entra esse reprimir e o silêncio, né? Porque ele teve que. Ele usava muito o silêncio para responder as coisas. Então ele observava. Então, às vezes, muitas vezes a hierarquia lá profissional, "Oh, você tem que falar isso, eu não vou falar. Porque a pessoa já perdeu a razão. Então isso vinha muito forte, sabe, Sim. Alex? Então, por exemplo, eu falo por mim, se alguém chega já gritando, exaltando alguma coisa, se eu for querer chegar na altura, não vai dar nada. Então eu fico quieto, né? Sim. Então eu já mesmo, eu também aí para aquele ciclo, mas você não vai falar nada? Não, deixa. O universo vai conspirar, né? Mas se a gente chamasse Né? aqui o Maurício, que é de origem libanesa, Nossa a, senhora. a estratégia que ele recebeu dos seus ancestrais já não era a mesma. Não, é pra Já buff. não era a mesma. Não, E não, que de não. alguma forma também deu certo, porque está aí vivo, né? Sim. Chegou a geração aqui, e a gente tem que Uhum. respeitar esse processo, porque seja como for, deu certo. Sim, sim. Né? E agora, o que a gente É, pode pegar de bom em tudo isso, igual você falou? Pô, é uma excelente reflexão você ter essa tranquilidade de parar, sentir, raciocinar e depois tomar algum tipo de atitude se for necessário. sim, sim. Ponto. Agora, isso não quer dizer que o meu pai que fazia isso não tinha emoção para comigo.
igual você disse. É, bem isso. Só que aí vem essa história toda do que você sentiu naquele momento, né? De como É. você percebeu isso. Mas é fantástico quando você começa a pegar aquilo que de alguma forma é a vantagem que o seu sistema trouxe para você. Eu Uhum, tive uma história que logo quando eu cheguei aqui em Cascavel, eu fui para rádio e uhum. fazia uma vez por semana ali, né, entrevistas para poder estar presente. E um dia ali me caiu uma ficha, eu falei, mas da onde vem essa facilidade de falar ao público, às pessoas, a se expor e não ter tanta vergonha, né, algo nesse sentido. E aí eu vou pegar uma geração mais próxima minha e eu lembrei que a minha mãe sempre foi uma pessoa que tinha muita facilidade para poder fazer isso, da maneira dela, Uhum, né? Com tudo, só com aquilo que ela sabia, como ela sabia, mas ela participava. Então, nesse uhum, momento, eu tenho que pegar, bater palma, ó, gratidão por esse ensinamento que veio através de você e aquilo que você executou. Só que é uhum. lógico, minha mãe, para fazer isso, talvez, na minha percepção, me faltava alguma coisa dentro de casa para comigo. Sim, E se eu entendo. deixar isso chamar mais atenção do que as vantagens, eu vou me sentir mal. Eu vou deixar essa ancestralidade me fazer uma sensação negativa do que positiva. Uhum, Porque eu estou olhando só para aquilo que me faltou e não a ferramenta que eu desenvolvi e que eu herdei através dos uhum. ensinamentos, da prática que ela mesma fez, né? Sim, sim. E É, isso é muito bacana. não, lógico, a gente tem um ponto de vista aqui, mas é bem isso. Não que o silêncio, né, de cada um, Sim, mas enfim. Mas acho que a coerência que acho que cada um poderia buscar até mesmo para a perfeição, para até mesmo resolver muitas coisas, é justamente essa conexão que a gente tem que ter com o que nós temos de história, né? sim. Ter esse ponto de vista do que foram, o que fizeram, né? Também tem pessoas que vivem muito do passado e que infelizmente isso causa algumas situações não tão produtivas, né? Então, é Sim. sempre esse equilíbrio do que foi e do que nós vivemos hoje, né? Então, por exemplo, quem imaginaria que nós estaríamos tão presente hoje com a família, né, como nós estamos tendo hoje, né? De Sim. você não poder, olha só que nós estamos falando sobre o amor, né? A questão do afeto. Hoje, para você poder abraçar alguém, pegar na mão de alguém, né? Olha aonde nós tivemos que chegar para compreender realmente aquilo que sempre teve e nós nunca valorizamos, talvez. Muitas É a pessoas nunca essência de tudo, valorizam, né? né? Então isso dá um link justamente no que eu vivi. Então o que que eu posso extrair dos meus antepassados para melhorar, né? Qual que é o ponto de vista, né? Eu vejo assim, a questão justamente, tá, vou sair como um samurai com uma espada e vamos vencer a batalha, né? Essa figura, né, de que Sim, sim. honrar e ser aí, não um serial killer, mas de uma certa forma, Brigar, né? Vamos dizer né, assim. brigar. Mas até um professor que eu tive muitos anos de Kendo, ele sempre falava a imposição da espada nas mãos, não que você tenha que ter a espada, o poder da espada te traz o quê? O controle, como se você tivesse a espada fosse a vida, né? Então Sim, assim, você ter o controle da vida, né? O controle perfeito. de como manusear aquilo e de um certo momento até mesmo você não atacar, mas se defender daquilo que está te prejudicando. Eu acho Sim. muito importante isso, né? Não de chegar lá e degolar a pessoa, É você né? se conectar com aquilo que mais fez você chegar até onde você está, né? Aquilo que mais deu Uhum. certo, mas utilizando de forma consciente. Até o Maurício esses dias atrás fez uma live e deu um exemplo de como se fosse uma rede de computadores, né? E ele fala, quando você passa por uma sensação hoje e de repente a maneira que você reagiu, se você olhar para o seu sistema, talvez várias pessoas passaram por dificuldades e reagiram da mesma forma.
Mas agora a espada, como você disse, está com você. Então ela está na sua mão. É necessário você usar a espada para né, matar ou fazer alguma coisa? Ou é necessário você só entender que essa reação que está vindo com você tem muitas Sim. das maneiras ao qual foram aprendidas, mas que você pode utilizar no momento para algo, mas se esse não for o Uhum. momento agora, você tomar consciência. Mas usando todo esse processo. Né? Eu até vi esses dias, eu gosto muito de um cara, não sei se você já leu, chama Robert Sapolsky. Ele escreveu aí, tem um livro que eu estou terminando agora, que ele é bem complexo, chama Comportamento. Né? Sim, sim. E aí tem lá o porquê que as úlceras não, porquê que as zebras não têm úlcera. Né? Sim. E tem lá a história de um primata, a memória de um primata, tem vários livros dele. E ele fala muito sobre isso. Eu até dei um exemplo que eu lembrei, né, do nosso bate-papo hoje agora. Que ele fala que a gente pode mudar. A gente pode mudar o sentido de algo que está acontecendo, que talvez vinha se repetindo em um segundo, em um minuto, ou pode demorar 50 anos. O dos 50 anos, ele deu um exemplo de um dos japoneses que pilotavam o avião, um dos aviões lá na Batalha de Pearl Harbor, nos Estados Unidos. E que Sim. 50 anos depois ele teve participando de uma cerimônia em homenagem àqueles americanos que faleceram naquele momento, né, Uhum. entendendo que mesmo dentro da própria vida deles, sabendo que naquele momento cada um fez aquilo que era ordenado, que sabia, como sabia, para poder se proteger e fazer isso, mas ele entende que isso não é a melhor maneira a melhor saída para que a gente chegue a um patamar positivo. Isso demorou 50 anos, vamos dizer assim, para chegar até esse processo. Mas isso pode acontecer num estalar de segundos. Você pode estar vendo alguma coisa acontecer de forma ruim na sua frente e você resolver não mais participar daquele processo e tomar Sim. uma atitude diferente, né, com tudo Uhum. isso. E tudo isso ele fala que a gente vai olhar para a nossa história Uhum. e ele usa a seguinte frase, ele fala assim, então quem não estuda a nossa história está fadado a repeti-la? Parece que sim. Aí ele muda um pouquinho a frase e fala, não, quem não estuda a história das maravilhosas mudanças que a humanidade teve, né, Uhum. e os seus entendimentos de transformar essa biologia daquilo que é capaz de fazer os piores atos nos melhores comportamentos, talvez sejam capazes de repeti-la. Quer dizer, nós crescemos muito, Lu, nós melhoramos Sim, muito. sim, sim. E nós fazemos parte disso, nossos antepassados mais próximos ou mais distantes fazem parte disso. E se a gente puxar a linha planetária, vamos dizer assim, a gente pode chegar lá até nos primatas, até, né? Vamos dizer assim, da origem que Bem, poderia ter vindo a gente, independente da crença que a pessoa tenha. Mas olha que sim. lindo, né, a gente olhar para esse processo. Tanto que a gente começou com esse bate-papo e frisando um grande filme que são os 47 Ronins. Né? Sim, foi verdade. Foi Até eu verdade. falei, olha, o Alex, ele era lá o Kevin, que O até Kenny não. Reeves lá. É, Até mandei então, uma foto pro Luciano cabeludo lá. pois é, eu ia publicar aqui, mas eu achei melhor não, senão ele ia arrancar minha orelha, mas Vai que enfim. me chamam para fazer dublê, né? Mas é bem essa conexão, né? Nós vivemos em conexões, né? Nós temos Sim. essa frequência. Se uns acham meio ruim falar em conexão, mas nós temos essa frequência, nós temos essa essa sintonia muito importante. O nosso corpo responde pelos nossos trabalhos que nós somos, né? Que nós realizamos, né? As técnicas, né? Sim. Toda essa bagagem e o mais importante, né, que quando eu pelo menos quando eu estou trabalhando essa tal do Ki, né, que é o Ti Sim. ancestral, a gente sempre eu dou sempre uma ênfase, né, lógico que cada profissional vai buscar de uma forma diferente, Sim, mas sim. no mesmo resultado, né, e fazer justamente isso, que nós estamos melhores e nossas gerações serão melhores por mais que as dificuldades, os problemas que estão aí martelando, a gente tenta, de uma certa forma,
virar esse contexto do medo, não deixar que o medo se sobrepõe, né? Eu tive em 4 dias tantos eventos que eu não poderia estar aqui, né? Sim. Eu né, faço aqui uma questão pessoal que do que me aconteceu 4 dias atrás, eu não estaria na frente falando com o Alex, né? Eu Sim. estaria lá como um tatu. Eu falei, não, né? Não é assim que funciona, né? Nossa Sim. mudança, nossa questão de ser melhores, buscar o melhor, na verdade, a nossa juntar justamente o que foi lá atrás e o que nós estamos vivendo hoje, porque a gente é uma luta constante, E será que você né? estaria honrando esse acontecimento se você tivesse fazendo de outra maneira, que era a maneira mais antiga, Lu? Recolhido, Ah, tudo? não, 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 Né? não, Será que essa é a única forma de honrar não, aquilo não. que aconteceu? Né? Mas lembra, durante muito tempo foi a única forma que as pessoas sabiam fazer. Justamente, é a quebra de crenças, né, Alex? Isso. É Para justamente a você quebra ter de uma ideia, ó, crenças. você me lembrou aqui, para você, como a gente fica vinculado com esse processo do pertencimento e às vezes depende, né, de conhecer para poder se liberar um pouco mais. Uhum. Minha mãe fez o ano passado 70 anos de idade, Luciano. E ela foi fazer Nossa. uma festa para reunir todos os irmãos dela e ela tinha 13 irmãos. Aham. Então, mas 11 só eram vivos até então. E justamente no dia da festa que ela marcou, eu tinha um compromisso que dependia de pessoas que vinham de outros estados, tudo, eu não tinha como adiar. E rapaz, Uhum. como me perturbou eu não participar desse evento, né? E assim, até uma semana antes de acontecer. E olha só como é que a gente está ligado com o passado, a gente não presta atenção no presente. Até Aham. uma semana antes, Lu, me caiu a ficha e eu pensei assim: é o aniversário da minha mãe, muito bem. Mas ela está convidando todos os irmãos para reunir a família, entre aspas, dela. Aham. Se ela quisesse, fosse extremamente importante estar comigo nesse momento, ela estaria aqui. Ela poderia vir a Cascavel e eu ia participar da reunião com a qual eu ia estar fazendo e depois ia estar livre para poder estar junto com ela. Mas Uhum. então, assim, o sentido mais importante da festa era reunir a família dela, né? E eu faço parte dessa família? Sim. Seria importante e de bom agrado eu estar junto? Sim. Mas é extremamente necessário? Não, porque se ela quisesse realmente fosse importante, ela estaria aqui. Sim. Mas o que, que eu posso fazer, Lu, para não me sentir fora desse processo? Aí foi a sacada, que é o que a gente usa na reprogramação biológica, você usa com os seus entendimentos. Eu liguei 2, 3 vezes na semana, coisa que eu não faço tão recente, né, tão constantemente. Uhum. Eu liguei para minha prima e falei, compra um vaso de flor para minha mãe. Eu fiz uma videochamada, né, no dia do aniversário, conversando com ela. E não satisfeito, para não ficar se sentindo fora da história, no outro dia, percebendo todos os comentários da família pela maravilhosa festa que aconteceu, eu gravei um Aham. áudio homenageando a família. Falei, nossa, eu vi a minha mãe, conversei com a minha mãe, ela está muito feliz, né? E eu agradeço, porque se minha mãe está feliz, eu estou feliz. E deve ter sido um momento muito fantástico para vocês se reunirem e aproveitar disso. Infelizmente, não pude participar desse momento, né? Uhum. Por necessidades e opções hoje, mas agora, olha só como eu estou dentro do passado, sem estar lá presente diretamente. Eu estou aceitando aquilo que é o meu presente, acolhendo o que era necessidade do passado, mas participando da forma que eu posso fazer. Uhum. E tudo isso a gente está respeitando essa questão. Era importante para ela, muito bem, então que se faça o evento para que ela se sinta bem nisso. Agora imagina eu ficar nessa sensação, né, de cara, não vou, não vou, não vou, não fazer nada, só ficar ali naquele trivial, aquela sensação incômoda, eu ia notoriamente arrastar mais esse problema, mais esse peso, né, dentro da minha cabeça, e isso vai fazer mal para mim, para minha família dentro de casa, para minha filha e assim por diante. Então, olha como a gente pode Pois chegar, né, a é. um contexto melhor utilizando, né, as nossas capacidades hoje. Né? Isso
é justamente esse apego, né? A gente tem, né? A gente de uma certa forma desafiador, né? Para nossa, vou deixar triste, ou será que realmente, igual você perguntou, será que se tivesse feito o contrário, eu estaria realmente honrando, né? O que que é a honra, né? Então, é justamente quando você tem esse movimento da sincronia de mudanças, né? Porque a gente tem, como você disse, né? A gente está realmente melhores do que já foram e vão ser as próximas gerações melhores também. Eu enfatizo mais esse ponto do que enfatizar os pontos negativos do que o mundo está tentando se adaptar. Toda adaptação ela tem sim um ponto positivo, E né? ela faz Então, evoluir. Ela leva e você para a evolução. é evolução. E essa evolução, né, justamente é o quê? É aquilo que foi realmente lá atrás, né? Você ter, de uma certa forma, a humildade, né, de ver o que foi e não jogar como um vitimismo, né, de uma situação de não, E não que tentar jogar bom, nas costas também, né, Lu? é Igual você bem isso. falou, né? Abraçando aquilo que nem seu foi. E agradecer, né? Agradecendo, Esse né? agradecimento, eu acho que hoje, talvez, né, o agradecer, como sempre, mas está sendo muito mais evidente para todos, né? Para todas as Sim. pessoas que estão buscando a melhorar, né, Alex, em cima de tudo que está acontecendo. Porque essa questão do que pode, né, do que eu vejo assim, né, um ponto mais, no meu ponto de vista, que mais está sendo forte do que nós temos dos nossos ancestrais, né, do que nós temos na nossa herança de família, que Sim. está beneficiando é justamente essa integração familiar, né? É um ponto de vista que eu vejo assim mais pelo nosso ninho familiar, Sim. né? Sim. Fora os demais que a gente não está, não ignorando os amigos, mas sim a interpretação, o que que é prioridade, né? O que que é realmente válido, né? Estar assistindo um filme com as crianças ali, a família, juntos, né? Do que fazendo não deixar aquela questão da ostentação, né? Sim. Mas a Sim. questão humana, uma coisa simples. Agora sim você entende quando a gente falava, não, o que que você precisa para ser feliz? É muito pouco. É verdade. Só que a nossa sociedade ela faz você ter que realmente, né, você ter uma boa educação sai caro, um conforto né? Sim. Claro que eu digo, você tem que trabalhar, Sim. mas lógico que não é assim, ver como um Deus dará, não, mas a gente tem que buscar os trajetos, fazer essa planilha importante, né? Sim. Então, eu vejo que esse ponto, buscando o que foi lá atrás, o que sofreram, mesmo, né, vários conflitos, mas de uma certa forma, sabendo administrar, principalmente e eu, né, vejo muitas coisas que estão acontecendo aqui perante nós, né? A Não sei gente, eu até. tenho usado uma metáfora hoje com os pacientes assim, o para-brisa do seu carro, né? Ele tem lá um para-brisa grandão. Quantos por cento do para-brisa corresponde ao retrovisor? Aham. Aí, sei lá, 5, 10%, que é aquele pedaço Uhum. pequeno que tem em cima. Então, de vez em quando, você vai ter que olhar lá para trás para ver que buraco que você passou, né? Que o pneu furou, que caminho que Sim. você tomou errado, por que que você tomou aquilo. Mas se você ficar olhando só muito para trás, você vai bater porque você não está olhando para frente do seu caminho. Então a É, gente olha para trás, aprende com o que aconteceu, né? sim. Se inspira com aquilo que deu certo, se permite a fazer diferente se lá atrás a ação não foi a melhor possível, mas não julgando, né? E aí segue o Uhum. caminho, vai para frente. E de vez em Uhum. quando você vai olhar no retrovisor e vai fazendo isso. Né? Mas o necessário está mais no presente, usando de tudo que veio, do que lá atrás. Né? Você ficar só voltando para Uhum. lá.
Você querer ajudar, como você falou, o tempo inteiro os seus antepassados, no mínimo falar para eles que eles não prestam para nada, né? 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 Você vai lá e toda hora quer ajudar, quer ajudar, quer ajudar. Ó, peraí, o meu filho, você veio depois de mim, ó. Eu Sim. cheguei com tudo que cheguei até a vida chegar em você. Então, auxiliar e se colocar à disposição, respeitando esse processo, como você falou, hierárquico, que é muito importante, é fantástico. Mas também tem que ter esse equilíbrio, né, da dose. Eu É. respeito, eu acolho, mas o que, que eu preciso utilizar de tudo isso que chegou hoje, com muita humildade, com muito carinho. E aí abraçar isso com todas as forças. Né? É, a crença que eu vejo assim, sabe, Alex, não a crença religiosa, mas é justamente essa Sim. crença cultural. Eu vejo que não só, falando sempre da nova geração, mas de um certo ponto, até mesmo pessoas da nossa época, né? Não vamos Sim. entrar em anos aí, mas de uma certa forma são as aceitações, né? Sempre aquela coisa de permitir, né? O que eu estou permitindo para a minha vida, o que eu estou permitindo perante, né? Vamos supor, então eu sempre tive aquilo, vamos dizer assim, um regimento interno dentro de casa que tem lá de gerações e vai ser sempre aquilo. Sim. Não é assim, Imutável. né? A gente não pode, a gente sempre tem um passo diferente a dar. A gente tem sempre, e isso depende muito da nossa permissão. Então, para que Sim. o antigo, justamente, né, que a gente está, pelo tema, buscar do que foi, e ver, sentir realmente que isso está melhorando o nosso hoje, é o que? É a permissão, é deixar aquele orgulho, né? Deixar aquele, até mesmo o lado de egoísta, né? Eu acho a palavra um pouco Sim. pesada, mas de uma certa forma é um pouco de egoísmo, sabe? Aquele apego, não é assim que funciona, E né? mesmo que você mude momentaneamente, Lu, nada é fixo. Se não está dando Sim, certo, você pode mudar de novo. e, Se não está e dando certo, agradecer, né? você Você e vê, né? agradecer. E daí você pode. Eu já vi história naquele próprio livro que eu te falei do Robert Sapolsky, ele falando que o mesmo cara que foi um condutor de navio negreiro na Inglaterra, depois foi um dos caras mais importantes para o processo de abolição da escravatura. Quer dizer, Olha você só. passa do cara que leva negros para ser escravizado para ser aquele que luta contra isso. Então, a gente pode se permitir a essa mudança, mas sem aquela cobrança, aquele peso de que está ficando algo para trás, de que eu não estou respeitando, de que algo... Desde que você faça isso de forma consciente. Sim, sim, sim. E Alex, não... temos 5 minutinhos. Dê aí seu ponto de vista de mestre, o nosso Roninho aí, que é um orgulho estar Imagina, falando contigo sobre. imagina. Me defina os seus antepassados, ou melhor dizendo, o antepassado do hoje. Ah, Lu. Então, Lu, hoje a sensação que mais me controla dentro a gente fala assim, dos nossos corações, do meu coração, é justamente fazer essa abertura que a gente conversou aqui. Se permitir receber tudo aquilo que veio. Ótimo. Não negar. Vamos receber, vamos acolher tudo aquilo que veio. Mas o momento está com a gente. Né? O momento está aqui para receber isso e dar nossa melhor contribuição para tudo que aconteceu, da nossa maneira, tal qual eles fizeram também. Uhum. Né? E quanto melhor isso for, de forma mais carinhosa, mas ao mesmo tempo firme para seguir, né, fazendo aquilo que a gente consegue, como a gente vai estar honrando tudo isso, porque vai continuar esse sistema para frente. A Uhum. melhor maneira de honrar nossos ancestrais é sendo feliz, próspero, saudável, fazendo tudo aquilo que mostra que a vida está valendo a pena. Porque aí o sistema continua através da gente e a gente inspira aqueles para frente. Esse hoje é o meu sentimento para aqueles que nos contribuíram com toda essa oportunidade que é a experiência linda da vida. Tá aí o porquê que para mim é uma honra, né? É realmente essas palavras, né? O seu expor, né? Não só pelo seu conhecimento, mas principalmente da sua pessoa, ela realmente
de uma certa forma, eu sempre brinco aqui dentro, até com o Ivan, né? A gente às vezes faz algumas lives, a gente está se corrigindo algumas coisas ali só no, no feedback, né? E Sim, realmente sim. é isso, sabe? É perfeito, né? Eu falo por mim que por mais que buscamos sempre nessas mudanças, tem certas cobranças do que o japonês, talvez, tanto o japonês, alemão, italiano, enfim, culturais, se cobra e tal, e você acaba às vezes se encolhendo e aí eu vou ter que fazer aquilo. Não, hoje a nossa postura já se tornou diferente. É bem isso, juntar todo esse conhecimento, estar aberto, essa integração eu acho muito importante, né? Para mim é uma honra com você, porque eu sei que em um outro momento a gente até pode discutir isso, mas para mim isso não caiu por acaso, né? Ainda tem muito, eu sinto que tem muitas coisas que tem aí muitas conexões, né? Que a gente já até Sim. brincou no bom sentido, mas que tem sim um bom sentido. Espero que as pessoas tenham, né, captado essa integração sobre o que foi o passado e o que nós estamos vivendo hoje, né? Você tem uma condução muito importante, não só pelo seu trabalho, mas principalmente pelo que você usa, né? Eu falo sempre que eu tenho uma eterna gratidão pelo Maurício. O Maurício, ele é extremamente, não tem nem o que dizer. E quando vi o Alex ali, falei, é aquela velha história, estar com quem você sempre admira é a conexão perfeita, né? E não foi por acaso que um encontro eu tenho o Alex como um amigo lá de 5, 6, 7 anos, né? Verdade, né, Lu? É leve, né, Lu? Ficou É leve. Eu leve. espero que a gente agora estreite mais esses laços, né? À Sim, medida do sim. equilíbrio possível entre a gente. Mas realmente a sensação é recíproca, cara. Eu vejo em você, né, uma luz muito grande quando eu falo com você. E essa sua, até a sua calma, essa maneira de se expressar, isso me inspira, viu? Muita gratidão. Fabiola, obrigado. Muitos amigos, pacientes, a Dani ali do Grupo Origem, Sim. né? Famílias entraram. Eu fico muito grato e, e espero a gente poder aí realizar mais um trabalho. Alex, de coração, muito obrigado, né? E espero poder continuar aí com essa trajetória contigo. Lu, estou aqui aberto à disposição e terei o maior prazer sempre em contribuir aí para essa jornada que não é só sua, que é nossa, né? Porque nós estamos conectados com o todo de qualquer maneira, viu? Um grande abraço para você, saúde para você, para os seus filhos e Obrigado. vamos embora fazendo o nosso melhor. Pessoal, vai estar salvo no meu, mas depois vou passar para o Alex. O Alex Sim, tem um eu baixo aqui, pode Telegram deixar que eu baixo aqui. e vamos compartilhar isso aí. Tá aí um grande sensei. Ah, que interessante, eu não sabia. Ó, agora eles mostram os minutos restantes. Você vê Isso. como a tecnologia. Fala que sempre o japonês está ligado à tecnologia. Eu sou um daqueles que estão meio perdido ainda na tecnologia, viu? Se conecta, se conecta. Mas que Lu, grande bom. abraço. Um grande abraço, Alex. Tudo de bom para vocês. Tchau, Beleza. tchau.